Eu sou a Melina Romano, sócia fundadora e diretora criativa do estúdio que leva o meu nome, Melina Romano. Meu interesse por arquitetura surgiu andando pela cidade. Eu observava, eu acho que isso me despertou um encanto pela arquitetura propriamente. A escolha desse apartamento surgiu por esse despertar da cidade. Então eu voltei para o bairro onde eu nasci e por que não viver numa arquitetura que também te inspira? Então a escolha do Saint-Honoré, do Artacho Jurado, foi uma escolha muito afetiva, digamos assim. Eu andava e eu sempre falei no momento que eu passava pelo prédio onde eu vou viver aqui. Esse apartamento ele foi comprado na pandemia. Então, num primeiro momento, a gente não reformou. E foi muito interessante porque a gente conseguiu viver no apartamento antigo e entender qual era a nossa necessidade. A primeira coisa que a gente queria mudar era integrar o apartamento para estar junto quase 100% do tempo. Então, no projeto original, ele é um apartamento segmentado, né? Onde fica a cozinha, a sala e uma porta que daria para a área íntima. O que a gente queria era basicamente essa integração aqui: sala e cozinha. Então o que a gente fez foi integrar esses dois espaços, diminuir o corredor, ou seja, trazer um hall para a cozinha e criar um hall íntimo para os quartos. Então a gente conseguiu ter aqui quartos bem generosos. Eu acho que uma das características importantes do apartamento é a marcenaria. E na entrada era interessante porque antes a gente tinha uma janela, que é uma janela bem convencional, que a gente criou esse visor bem interessante, requadrando a cidade e caracterizando já a arquitetura de interiores do apartamento. Uma característica marcante do apartamento é a estrutura que a gente deixou completamente aparente. Na verdade, o que a gente fez foi descascar as vigas, né, e as colunas para exaltar a arquitetura da época. Então, nessas próprias vigas e colunas, aqui a gente consegue enxergar que eventualmente por aqui descia um interruptor, né? Ou aqui existia uma caixinha, porque tudo acontecia dentro dessas vigas e dessas colunas. Então, a gente deixou a arquitetura exposta propositalmente para contar essa história. Os acabamentos são orgânicos e claros, eles se conectam com a fachada, que é uma fachada mais bege, então tem essa linguagem que foi respeitada do apartamento, e a marcenaria ela traz um desenho bem minimalista e com uma materialidade importante, que é uma nogueira nacional. E é interessante que essa nogueira também, ao longo do tempo, ela vai mudando de cor. E eu acho que isso é o mais interessante do apartamento. Ele vai evoluindo e acho que ao longo dos anos, ele vai mudando as suas tonalidades. Eu acho que isso vai criando novas histórias.